Alô. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Glória a Deus. Você que já está aqui, tome o seu assento. Vamos iniciar um culto do dia último domingo do mês de maio, né? Que bênção. Eu quero ser bem objetivo. Eu estou muito feliz. Estou grato a Deus e eu posso dizer que, né, os irmãos da Resgate, né, eu pensei em muita coisa para falar com relação à igreja, a mim, né? E eu vou ser bem, me perdoe, irmãos, é a primeira vez que eu estou aqui fazendo a abertura do culto e eu quero dizer assim, eu sou grato a Deus. Sou muito grato a Deus por estar aqui. Sou grato a Deus pela Resgate. Sou grato a Deus pela família do pastor Marcos, sua esposa. Sou grato a Deus porque vocês são pessoas que vão me ajudar. Que vocês vão me ajudar, eu e minha família. Então eu sou grato a Deus por tudo que tenha acontecido, porque um dia eu entrei aqui nessa igreja e é uma comunhão maravilhosa, estou muito feliz, eu sinto um conforto muito grande nesta igreja, com os irmãos, amém? Eu sinto algo, eu falei para Deus uma vez assim, né? Deus, eu espero que daqui para o céu, né? Daqui para o céu, mas amém, eu quero que você abra a Bíblia, a sua palavra, a Bíblia no livro de 2 Coríntios, para nós iniciarmos o culto, uma leitura bem rápida, mas que Deus, 2 Coríntios, capítulo 13, só para a gente. Eu estava lendo rapidinho, o apóstolo Paulo, ele foi questionado a respeito do ministério, e alguns duvidavam dele, falavam mal dele, né? Se você pegar desde dos capítulos 9, 10, 11 e 12, ele passou aquela experiência que ele teve, que ele fala que de um homem que foi para o céu, o terceiro céu, foi arrebatado, se não no corpo ou fora do corpo, ele não sabe, mas tudo indica que era ele, mas segundo alguns pregadores estudiosos, ele falou que o apóstolo Paulo ele levou 14 anos para dar esse testemunho, mas ele usou para a sua defesa. Mas o que me chama a atenção, que Deus colocou no meu coração para estar falando para a igreja, é algo que realmente o segundo 13 de Coríntios, 2 Coríntios, versículo 13. Talvez na sua Bíblia tem algumas versões que tem até o 13, outras tem até o 14, né? O versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito Santo. A comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então nós, como igreja, como cristãos, nós já sabemos o que é a graça do Senhor Jesus. O pastor já nos falou aqui, né? A graça do Senhor Jesus. Até onde nós conseguimos chegar, até onde nós alcançamos, né? Empenhamos esforço, sim, mas sabemos que é pela graça do Senhor Jesus, né? O amor de Deus, o que é o amor de Deus? O amor de Deus. Então, Deus nos ama de verdade, Deus nos ama, Deus te ama, me ama realmente com muita sinceridade, até porque que pai que não confronta o seu filho, né? Então Deus, ele vai sempre nos confrontar quando nós estivermos de repente querendo, fugir um pouco da verdade, desanimar, não sei. Mas o amor de Deus, ele vai sempre, Deus por nos amar, ele vai nos confrontar de alguma forma ou em algum momento ele vai fazer isso, porque que pai que não confronta a rebeldia do seu filho, da sua filha, né? E a comunhão do Espírito Santo seja com todos, né? Então hoje a gente vê que a comunhão, hoje, quando eu comecei a conhecer os irmãos e
alguns irmãos, aqui eu tenho um pouquinho mais de comunhão, o pastor, já fui na casa dele, ele já foi na minha, a irmã Lu. Então, a comunhão, ela é para isso, para a gente se conhecer, para a gente se alegrar, para a gente ser feliz, né? E cada um leva um pouquinho do outro, né? E Deus, a comunhão do Espírito Santo. Então, a gente sabe que sem a comunhão do Espírito, o Espírito, ele quer ter comunhão com a igreja, ter comunhão individualmente com cada um. Então, e só assim é que nós vamos conseguir permanecer, conhecer mais Deus. A gente vê que Jesus, na dispensação, Jesus veio e fez o que tinha que ser feito. Agora nós estamos na dispensação do Espírito de Deus. A terceira pessoa da Trindade está preparando a igreja resgate, a igreja do mundo, a igreja no mundo para ser levada para o céu. Amém? E que Deus, que o Espírito Santo, ele, nós não venhamos ficar, sabemos a graça, sabemos o amor de Deus. Agora é o Espírito Santo que vai nos levar, que vai nos incomodar, chamar-nos a uma intimidade, uma comunhão com Ele. Porque os dias já é difícil, eu acredito que vai ficar pior. Então, se nós não tivermos a comunhão com o Espírito Santo, se nós não deixarmos, o irmão convida eu para a sua casa, eu vou na sua casa, mas você não vai na minha, pode ter certeza que a próxima vez que você convidar, eu não vou também. Porque a comunhão está fazendo falta. Não tá havendo concordância, Então, é a mesma coisa Deus. O Espírito Santo está administrando a nossa vida. Seja lá na nossa casa, na nossa igreja, seja no nosso trabalho. O Espírito Santo, de alguma maneira sobrenatural, ele quer ter comunhão com você. É Ele que faz isso. Amém? E eu já quero aqui chamar a irmã Brenda, já está? Glória a Deus, chegou. A irmã Brenda vai estar lendo, já vai estar lendo a leitura do dia. Boa noite, eu vou estar lendo os Salmos 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu e contudo não muda, aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Amém. Glória a Deus. Eu quero já chamar os jovens, amém? Os jovens. Graça e paz, irmãos. Nós vamos louvar o Senhor com um hino conhecido. Os irmãos, fiquem à vontade para cantar com a gente.
Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo, pode ser chegar, fazer morada e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo, pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim, Senhor. Faça morada em mim. Faça morada em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Amém. Glória a Deus. Amém. Faça morada em mim, né? Então a gente sabe que Deus uma coisa é a gente ter o Espírito Santo, né? Outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. Outra coisa é você saber que Jesus morreu na cruz. Então Deus, ele é, amém. Glória a Deus. Ele que você, né? Ontem eu participando do culto aqui, que coisa, né, irmãos? Eu fiquei, meu Deus. Nós vivemos um país, num paraíso. E aquilo, né, conversando com o pastor, a gente vê que realmente a gente é ricamente abençoado por Deus e que nós, né, o que nós podemos fazer como igreja, como resgate, né, que nós podemos fazer ajudar os irmãos que estão lá, né, com dinheiro, né, investindo não, é uma palavra muito chula, né, não investir, é você dar força, dar poder, é você realmente fazer valer aquela obra. Então Deus, ele dá uma maneira assim que, e você que talvez
está passando por uma dificuldade financeira, que eu também passei, isso acontece no mundo, isso não é diferente com ninguém. Hoje você tem dinheiro, hoje você tem, amanhã você não tem, e depois da manhã você tem um pouco mais, e Deus vai abençoando, mas você pode fazer o quê? Tempo, fator tempo. Você pode orar, você pode estar intercedendo. Ontem nós ouvimos aqui, né? Aquelas coisas, que coisa maravilhosa. Eu falei para minha esposa, eu gostaria de ir lá, eu gostaria de estar lá, se assim for, né? Então, mas como? Então, graças a Deus, você, por uma pessoa, para nós, nós que o Espírito Santo tem certeza que vai incomodar muitas pessoas aqui nessa igreja, que de uma maneira ou de outra você vai colaborar, você vai estar lá, você vai estar orando, né? Você vai estar pedindo, né? E fazendo alguma coisa, porque lá no céu, no dia que nós estivermos diante de Jesus, o nosso talento vai ser cobrado. O que você pôde fazer? Então, eu acredito que de alguma maneira, nós não estamos aqui à toa, nós estamos aqui porque Deus acredita em nós. Deus acredita em você, querido. Amém? Eu quero já chamar o grupo de louvor, que vai estar adorando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Em tua presença sou fortalecido, em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde quero estar, buscando tua face, tocando tua graça, abrigado na rocha, em tua presença, ó Deus. Eu quero ir onde as grandes águas não me afoguem e firmar meus pés na rocha. Quero me esconder onde o fogo ardente não me queime, em tua presença, ó Deus. Em tua presença sou fortalecido, em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde eu quero estar, buscando tua face, tocando tua graça, abrigado na rocha, em tua presença, ó Deus. Quero me esconder onde as tempestades não me alcancem e teu sangue me protege. Eu quero estar onde o mar
fortalecido em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde eu quero estar, buscando tua face, tocando tua graça, abrigado na rocha. Em tua presença, ó Deus. Em tua presença, ó Deus. Em tua presença, ó Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Digno de glória, de honra e de louvor. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Glória a Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os
de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvor e ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvor e ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, glória a Deus. Neste último hino, os irmãos que vieram preparados podem estar contribuindo com seus dízimos e ofertas. Tu é a glória, o poder, tu és para sempre Rei. Aleluia, Senhor. Tua é a glória e o poder, tu és pra sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar
não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Não há nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Os aplausos louvam ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Ainda no tema, eu ainda estou parecendo que eu estou no culto de ontem, né? Verdade é que somos. Glória a Deus. Amém. Verdade é que somos limitados a circunstância da vida, tempo, né? Tempo, circunstâncias da vida. Espaço, tempo, circunstâncias da vida. Mas se nós tivermos boa vontade, irmãos, podemos fazer muita coisa, né? Então, eu acredito que Deus já está fazendo, né? Então, eu aprendi que, irmãos, uma coisa é engraçado andar com Deus, viver com Deus, né? É o contrário ao psique humano, né? Andar com Deus, ser de Deus. É o contrário que a gente deduz aqui, ó, né? E Deus leva a gente para viver isso aqui. Então, quer ver a sua vida, de alguma maneira, começa a orar pela vida do outro. Começa a dar a sua vida, né? Não foi assim que Jesus fez? Eu penso assim, uma vez eu imaginei, não sei se eu estou errado, certo? Que Deus, ele na criação, ele, lá antes da criação, Deus projetou, eu vou querer uma igreja. Então, incrível, Deus, ele sonhou, né? Ele quis uma igreja. Já sabia, né? Então, o que Deus teve que fazer? Sacrificar o seu filho. Então, nessa vida não existe nada de graça ou fácil, nem Deus quer isso, né? Então, eu vejo que Deus, muitas das vezes nós somos, por causa do pecado, somos egoístas, sim. Olhamos só para o nosso umbigo, né? Então, eu já experimentei muito disso e eu creio que Deus vai levar a igreja e nós vamos experimentar que realmente... quando eu começar a interceder por alguém, a falar de Jesus por alguém, eu dar aquilo que eu posso dar para alguém, pode ter certeza. Uma das vezes eu estava orando em casa, eu estava orando pela minha família. Deus, ele começou a me levar a orar
para pessoas que eu nem conhecia. Então, o Espírito Santo começou a me levar, começa a orar por pessoas que você nem imagina, mas que você acredita que Deus está te conduzindo nesse momento de oração. Deus, enfim, você vai viajando, o seu argumento vai aumentando com Deus, o seu dialeto, a sua fala, você vai se entregando, porque a Bíblia fala que Jesus ora por nós, que o Espírito Santo ora por nós, e Ele nos ajuda a orar, né? Então, e nós, às vezes, nós não oramos. E eu já experimento isso. E quando eu, de alguma maneira, direcionada por Deus, eu oro, eu faço alguma coisa por alguém, eu falo alguma coisa para alguém, eu faço algo que eu gostaria que alguém fizesse, pode ter certeza, eu vou ser abençoado. Quando eu oro pela a família de alguém, a minha família vai ser abençoada, né? Então, é assim que funciona. Eu quero aqui... a irmã Luciene, né, vai falar algo. Amém. Quero chamar o pastor Marcos, por favor. Não chega, tá bom. Irmãos, o Emanuel está aqui. Todo mundo conhece o Emanuel? Né? O irmão do Emanuel, o Giovanni, está no hospital, tá? Está internado. De repente ele parou de falar, né, Emanuel? E a mão direita, o braço direito, né, não mexe. E foi feita uma tomografia e viu sangue, né? Uma imagem de sangue no cérebro que afetou a fala e o movimento, né? Ele está internado, todo mundo conhece, o Giovanni é lindo, goza de plena saúde, moço novo, né? Então, quero que o pastor ore juntamente com a igreja, vamos clamar a Deus. Deus sabe de todas as coisas, Ele tem poder para fazer o melhor pelo Giovanni. Vamos orar, irmãos? Por favor, coloque-se de pé. Para nós foi uma surpresa. Deus sabia de todas as coisas, né? E Ele sabe de todas as coisas. No entanto, o Senhor pede que oremos uns pelos outros. Então, assim faremos. Nós cremos que Deus pode fazer todas as coisas. Quando os médicos dizem, está nas mãos de Deus, eles estão dizendo que não há mais recurso. Mas para nós, ainda há recurso, sim. Porque estar nas mãos de Deus é estar nas mãos daquele que tudo pode. Nós cremos no seu poder, então, que possamos orar de forma reverente, né? Clamar ao Senhor, pedir socorro para que Deus possa orientar a vida daquele jovem, para que ele restabeleça a sua saúde, para a glória de Deus. Amém? Pai, querido e santo, estamos, ó Deus, a igreja levantando um clamor. O Senhor nos orienta que devemos orar uns pelos outros, orar sem cessar, orar e clamar. Nós estamos, neste momento, clamando a Ti, ó Pai. Ó Deus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Abençoa este jovem, ó Deus, para que ele veja a Sua glória, para que o Teu nome seja honrado e glorificado através da cura deste menino. Ó Senhor, por favor, ó Deus, socorre a Tua igreja, socorre o Teu povo. Ó Senhor, precisamos de Ti. Eu sei que a Tua vontade será feita, que a Tua vontade é a melhor, é a mais perfeita. Nós, ó Deus, queremos obedecer às Tuas ordens. Faça a Tua vontade, Senhor, e não a nossa. Ó Deus, por favor, direcione a vida deste jovem, ó Deus. Nos dê graça para que possamos, ó Deus, contemplar a glória do Senhor, na ação do Senhor na vida daquele menino, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus que cura, ó Senhor, Deus de misericórdia. Traga, Senhor, o conforto à sua vida, à vida de sua família, que tanto angustiado está, sofrendo, ó Deus. Está nas Tuas mãos, está em boas mãos. Nós estamos unidos numa fé, num só pensamento, e clamando ao Senhor, Pai, tem misericórdia de nós. Ó Senhor, faça, Senhor, conforme a Tua vontade. Pedimos a Ti, ó Pai, amamos este jovem, amamos, Senhor, o Teu povo, amamos, Senhor, porque ele faz parte do Teu reino,
faz parte, Senhor, da expansão do reino de Deus, da glória do Senhor, que reflete a tua imagem, que reflete a tua graça. Mas nos dedicamos aqui, ó Deus, alguns minutos, neste momento, uníssono, em uma só voz. Ó Deus, Filho de Davi, tenha misericórdia do teu servo, tenha misericórdia de cada um de nós. Ó Senhor, pedimos a tua graça, a tua bênção sobre aquela vida, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor, não desce não, pode ficar aqui. Amém? Irmãos, há muito tempo atrás, olha como é interessante, eu lembrei agora, a Paula está aqui como testemunha. Um irmão, nós éramos de uma outra igreja, ele trabalhava numa fundição aqui no Vila Industrial, caiu uma chapa de 3 toneladas sobre ele que esmagou tudo aqui nele, tudo. Importaram um aparelho dos Estados Unidos e a previsão, a medicina chegou e falou, olha, vai viver assim. Nós ficamos não sei quanto tempo só fazendo culto na casa dele. Eu não sei se foi um mês, não sei. Mas nós ficamos ali, sabe, irmãos, hoje aquele homem anda perfeitamente. Nunca mais eu vi aquele jovem. Depois ele foi para Jesus. Aí passados algum tempo, né, depois de muitos anos, eu vi ele andando de bicicleta. Uma chapa de 3 toneladas caiu sobre ele e ele ficava numa cama que tinha que virar, né? E ele ficou mais de um mês assim. Então, a importância de nós oramos, e lógico que Deus vai abrir um jeito para a gente visitar esse irmão, caso seja possível. E se for possível visitar, eu quero saber onde está e quero saber o horário. Podendo, eu estarei lá pela fé. Quem sabe, né, irmãos? Amém? Quero chamar aqui o pastor Renato, o pastor Marcos vai estar orando. Eu peço que Deus venha dar uma palavra rema, que Deus venha colocar uma palavra rema na boca do homem de Deus. Que Deus venha falar conosco, que venha nos vivificar, no nome de Jesus. E depois vamos ouvir a mensagem. Irmãos, feche seus olhos, por favor. Ó Deus, estamos diante da tua palavra, nos inclinamos, ó Deus, pois é a tua palavra, sagradas escrituras, os oráculos pelos quais o Espírito Santo inspirou homens para que escreveste. E aqui está de posse de nossas vidas este grande mistério que é a tua voz. Usa, Senhor, o teu servo, por favor, revela-nos a tua palavra. Precisamos, somos filhos pedintes porque nos sentimos amados. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Te louvamos, te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Prazer estar aqui. Prazer estar com os irmãos nessa noite em que tenho aqui a incumbência de compartilhar com os irmãos a mensagem da palavra de Deus. E nós vamos retomar, né, o estudo, ou a pregação, ou a exposição na carta de Paulo aos Gálatas. Então eu peço que, por gentileza, você já abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. No mês de janeiro e fevereiro nós pregamos o capítulo 1. No mês de março e abril teve um intervalo aí. No mês de abril a gente pregou na Páscoa, né? Foi outro texto. Mas agora nós vamos voltar para o capítulo 2 da carta de Paulo aos Gálatas. Então nós vamos ler aí do versículo 1 até o 10. Versículo 1. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação, e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão,
E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles fossem para a circuncisão. Verso 10. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazê-lo. Nessa parte introdutória, a gente vai relembrar um pouquinho, fazer um remember com os irmãos daquilo que foi pregado no capítulo 1 e 2, já começando com a questão de que Gálatas, dois textos importantes na vida de Martinho Lutero, Romanos, principalmente Romanos 1, 16 e 17, porque foi o texto ali em que, digamos que as escamas do olho dele caíram. E Gálatas, porque Gálatas foi ali a carta de combate de Lutero. Lutero ele gostava tanto de Gálatas que ele escreveu uma carta, um comentário bíblico antes dele se converter, dele deixar ali o papado. Ele escreveu uma carta e outra depois. Então ele escreveu 2 comentários a respeito de Gálatas. Nós vimos no capítulo 1 que no começo da carta o apóstolo ele tem um começo direto, porque ele tem uma preocupação. Ele tem ali uma emergência muito grande a ser resolvida, a ser comunicada com os irmãos ali da igreja da Galácia. Porque aqueles irmãos, os Gálatas, eles estão cometendo a loucura de deixar o evangelho, a mensagem verdadeira que Paulo tinha pregado. Eles estão prestes a cair. E na carta aos Gálatas, Paulo ele enfatiza a veracidade do verdadeiro evangelho, a suficiência do evangelho, que prega o quê? Que nós nos achegamos a Deus pela fé em Jesus Cristo e ponto, nada mais do que isso. Paulo também, se vocês se lembram bem, ele declara anátema, ou seja, maldito, todo aquele que apresenta um evangelho corrompido. E por que ele faz essa questão dessa questão de declarar anátema? Ele declara 3 vezes, inclusive, porque estava vindo pessoas, judaizantes, ou seja, cristãos que eram judeus, seguiam o judaísmo, que se convertiam, e estavam vindo às igrejas da Galácia pregando um evangelho meio corrompido, um evangelho diferente. Paulo declara a esses anátema, que quer dizer maldito. Para fazer uma breve recordação do que a gente estava falando, nós temos aí, inclusive está no telão, temos uma introdução do capítulo 1, do verso 1 ao 5. E aí até coloquei o versículo, onde no versículo 1 do capítulo 1, Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo está dizendo aqui, olha, o meu apostolado não foi imputado, não foi colocado, não foi me dado por nenhum homem. Foi me dado por meio de Jesus Cristo e por meio de Deus. Ou seja, Paulo está falando para os Gálatas e para aqueles que estavam pregando um falso evangelho, que o acusavam de ser um falso apóstolo, ou um apóstolo que não tinha o mesmo nível de autoridade dos 12. Ele fala, já começa no versículo 1 da carta, já começa falando, olha, eu sou apóstolo
por parte de Deus. Depois do verso 6 ao 10, nós vemos a apostasia dos Gálatas, no sentido do quê? Paulo já chega defendendo o apostolado e já chega, digamos que, descendo a lenha nos Gálatas, porque, vejam só o verso 6 e 7, estou muito surpreso em ver vocês que estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro evangelho. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Ou seja, Paulo aqui ele demonstra a profunda decepção com aqueles irmãos, que estavam seguindo, haviam aprendido o evangelho por meio de Paulo. Paulo, na primeira viagem, ele passa pela região da Galácia, ele evangeliza aqueles irmãos. Num segundo momento, ele passa novamente pela igreja da Galácia, ele sai ali de Antioquia da Psídia, e ali ele forma uma liderança e vai embora, volta para a Síria, ali para Antioquia da Síria. E o que acontece? Ele fica sabendo, olha, tem pessoas que estão perturbando lá os irmãos da Galácia. E ele escreve a carta num tom de urgência, e ele demonstra toda a sua surpresa, toda a sua, por que não dizer, irritação com aqueles irmãos. E um terceiro ponto que a gente começou no capítulo 1, no verso 11, onde Paulo faz a sua apologia. O que é apologia? É defesa, defender algo. E nós vimos, né, na última pregação, verso 11 e 12 do capítulo 1, mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, se no versículo 1 do capítulo 1 ele fala, olha, o meu apostolado, ele é de Deus em Cristo Jesus. Agora no verso 11 e 12, ele fala, olha, o seguinte, a mensagem, o evangelho que eu compartilhei com vocês, não foi criado por cabeça de ninguém. Não é nem da minha cabeça, nem de cabeça de qualquer homem. Pelo contrário, é revelação de Jesus Cristo. E aí até a gente enfatizou bastante Atos 9, né, a conversão de Paulo no caminho de Damasco. No capítulo 1, nós vimos que Paulo demonstra que seu evangelho ele é recebido diretamente de Cristo, não da parte de homens. E agora ele passa a mostrar também mostra, aliás, que o evangelho é independente de qualquer virtude humana ou avaliação humana. O evangelho que ele prega é o evangelho que vem diretamente de Deus. O apóstolo Paulo ele defende o seu apostolado, defende a mensagem do evangelho e defende a fé, que é o meio pelo qual nós chegamos a Deus no evangelho, pelo evangelho. E esses três temas, eles vão ali, vira e mexe, aparecendo na carta aos Gálatas. Agora sim a gente vai para o texto que a gente leu, tá bom? Capítulo 2, do verso 1 ao 10. A gente já falou um pouquinho que a acusação que aqueles irmãos que vinham de Jerusalém fazia a Paulo, uma das acusações era que ele era um falso apóstolo, porque ele não era um dos 12, ele não tinha o mesmo status dos 12. Uma outra questão também é que eles falavam que Paulo estava, digamos que, dando uma facilitada para os gentios, ou seja, olha, você se achega a Deus pela fé. Era a mensagem de Paulo. E, de repente, os judaizantes falam, não, peraí, não é só isso não, tem mais coisa. Você precisa guardar lá os rituais, precisa cumprir aquela dieta alimentícia dos judeus, não comer carne de porco, você precisa guardar o sábado, você precisa, além de tudo, ser circuncidado. E agora nós vamos entrar aí no capítulo 2, do verso 1 ao 10. Primeiro ponto, pode passar o primeiro, já está, obrigado. Já está, obrigado, Gabi. É que Paulo ele continua a sua apologia, ou seja, a sua defesa. Na primeira parte da passagem, Paulo ele relata uma viagem que ele fez a Jerusalém para se encontrar com os apóstolos e lhes expor o evangelho que pregava.
14 anos, né, ele diz, 14 anos, fui outra vez a Jerusalém, ele leva consigo Barnabé e Tito. Esse capítulo 2 tem, assim, uma série de como é que eu posso dizer, de possibilidades, né, de opiniões. A gente vai seguir aqui a opinião que defende que Gálatas capítulo 2 bate com Atos 15, ou seja, o que aconteceu em Atos 15? O concílio de Jerusalém, tá bom? Então, Gálatas 2, ali foi escrito Gálatas, né, a carta de Paulo aos Gálatas, foi escrito mais ou menos na mesma época em que aconteceu o concílio de Jerusalém, em Atos 15. O concílio de Jerusalém foi mais ou menos em 48, 49 depois de Cristo, tá bom? Então, nessa época aconteceu em Atos 15 ali o concílio de Jerusalém, meses ou quase que paralelamente Paulo escreve essa carta aos Gálatas. Então, a gente vê 14 anos, mas que é essa data, né? 14 anos. Se você lembrar bem, lá no capítulo 1, no verso 18, a gente vê que Paulo, ele encontra com Jesus, ele vai para a Arábia, fica aproximadamente 3 anos, a gente não sabe se é 3 anos do nosso 3 anos, mas em torno de 3 anos, e ele volta e vai para onde? Para Jerusalém. E ali ele conversa com Pedro e Tiago, irmão do Senhor. Esses 14 anos é 14 anos depois dessa primeira visita. Ou seja, aqui quando Paulo está escrevendo esse relato de Paulo, ele está dizendo, olha, 14 anos após a minha primeira visita a Jerusalém, 17 anos após a minha conversão. Ou seja, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele está pregando pelo menos há 14 anos. Aqui já está na sua segunda viagem missionária. Então está no meio do ministério dele. Paulo, ele foi 5 vezes a Jerusalém. Em Atos ele nos retrata isso, né? E essa viagem que ele retrata aqui, 14 anos depois, a gente vai tomar por base que é a sua terceira viagem a Jerusalém. A primeira ali em Gálatas 1:8, Atos 11 retrata uma segunda viagem em que o profeta Ágabo fala que vai surgir uma grande fome na terra. Aí o que acontece? Paulo vai para Jerusalém, leva ali uma oferta que ele recolhe das igrejas que ele passa, e agora 14 anos depois, aproximadamente em 49 DC, Paulo volta pela terceira vez a Jerusalém para defender, para expor o evangelho que ele prega. Ele cita que ele leva consigo 2 pessoas, Barnabé e Tito. Barnabé é mais conhecido talvez da gente. Ele era um levita da ilha de Chipre. Seu nome significa filho da profecia, ou em algumas versões filho da consolação, ou ainda filho da exortação. Paulo, logo que ele se converte, que ele começa ali, ele volta da Arábia, ele se junta a Barnabé em Antioquia da Síria. Ou seja, Barnabé é aquele crente experimentado, é aquele crente que já tem uma certa bagagem, e Paulo chega cheio de fervura, né? Chega quente. E Barnabé começa ali a discipulá-lo, a conversar com ele e levá-lo para as viagens missionárias. Até esse momento, Barnabé, digamos que está na frente. O que vai acontecer um tempo depois? Paulo, digamos que ultrapassa Barnabé, ganha projeção, e Barnabé segue servindo ao Senhor, tal, mas Paulo é quem que toma ali, digamos que os holofotes. Também temos a figura de Tito. É aqui que Tito ele aparece a primeira vez aqui. Depois, mais para frente, ele vai ser muito citado por Paulo nas outras cartas. Mas Tito, enquanto aqui Paulo e Barnabé, eles têm uma certa... Eles começam mais ou menos, Barnabé, o mentor, depois Paulo passa. O que acontece com Tito? Tito não, ele é novo. Ele vem como um ajudante, né? Esse termo levar consigo refere-se a levar alguém que vai para ajudar. Depois, mais para frente, ele vai ser mencionado 13 vezes nas cartas de Paulo. Ou seja, e tem um significado por que Paulo leva Tito. Tito ele era grego, ele era um gentil, ele não era um judeu. Paulo está levando Tito lá para Jerusalém para apresentar para os irmãos, olha o que Deus está fazendo na vida dos gentios.
Tito é uma prova viva do que Deus faz, da eficácia do evangelho que eu estou pregando em meio aos gentios. Vamos seguir com o texto. Paulo ele fala que leva Barnabé e Tito, né, 14 anos depois, ele vai para Jerusalém. Ele fala também que subiu por uma revelação. E aqui a gente não pode fugir do texto. Pregar expositivo, tentar pregar expositivamente tem essas coisas por causa disso. Você não pode deixar de lado algumas coisas. Paulo ele não diz que revelação é essa. Pode ter sido de um grupo que veio de Antioquia, que era a sede dele. Pode ter sido por algum outro irmão. Um modo indefinido que a gente não sabe. A gente vê que em Atos ele teve visões, ele teve um êxtase, ele teve um impulso espiritual. Tudo isso na vida de Paulo. E fica aqui, muitos falam até que Atos 11, quando Ágabo traz essa profecia da seca, muitos associam essa ida de Paulo a Jerusalém a essa profecia. Mas o que isso já começa a falar com a gente? Vou citar aqui um comentário de Augusto Nicodemos, do livro Livres em Cristo, que ele fala assim: Deus ainda fala conosco dessa maneira, da maneira que Deus falou com Paulo aqui em Gálatas. Ontem a gente viu a missionária dando testemunho, né, de que pessoas lá em países muçulmanos estão tendo visões ou sonhando com Cristo. E aí, como é que faz, né? A gente deveria em nossos dias, de alguma forma, esperar que isso aconteça, que Deus aparecesse ou Jesus aparecesse de súbito para alguém, revelando que deveria pregar em tal lugar num domingo, ou plantar uma igreja em seu bairro. É o questionamento aqui de Augusto Nicodemos Lopes. E ele fala que os cristãos que fazem parte da tradição reformada, e se você não sabe, nós somos uma igreja reformada. É por isso que eu vim para cá. Tá bom? Somos uma igreja reformada. O que é isso? Eles não creem que Deus se dirige aos seus servos hoje em dia da mesma maneira que se dirigiu em Gálatas para Paulo. Aí você vai me perguntar: pô, mas e a missionária? O que está acontecendo lá? E até o namorado da minha filha, ele fez a pergunta na cabeça dele, depois no carro ele foi falando. O que a gente vai falar aqui para você? Revelações, em particular, é algo entre você e Deus. Não são normativas para a igreja. O que é? Não é lei para a igreja. A nossa lei é a Sagrada Escritura, revelação completa de Deus, tá bom? Se Deus, já aconteceu com você, de algum irmão chegar para você assim? Uma vez eu estava mais dormindo do que acordado no serviço, tipo, acabei de chegar e estava tomando café assim, sentado. Aí chegou um irmão, bateu nas minhas costas e falou uns negócios para mim: olha, Deus, não sei o quê. Então, eu olhei assim, amém. Continuei tomando meu café. 40 minutos depois eu fui acordar, né? Mas tudo bem. O que acontece com isso? Se alguém fizer isso com você, ou se você até mesmo ter algo, e aqui Augusto Nicodemos é bem claro, Deus pode se revelar de uma maneira particular para você, ok, pode. Isso é uma coisa entre você e Deus. O que você faz? Analisa segundo a palavra. Isso que eu vi, ou que eu estou pensando que eu vi, às vezes tomei um gardenal, estou vendo alguma coisa diferente. Isso que eu vi tem a ver com a palavra? Tem a ver com Deus? E fica quietinho. Isso desde o Antigo Testamento é assim. Se é verdade a profecia ou a visão, ela se cumprir, ok, é de Deus. Senão você mata o profeta. É o que está lá no Antigo Testamento, né? Então você vai se matar. Não. Fica com você. Fica tranquilo. Segue o jogo, segue a vida. Qual que é a diferença de Paulo aqui em Gálatas e até mesmo do relato que a irmã falou aqui ontem? Eu já tinha lido isso em um outro lugar. O que está em jogo aqui em Paulo aos Gálatas? O destino da igreja cristã. E a gente vai ver mais para frente o porquê. Opa! A dona Google está falando aí. O destino da igreja cristã.
O que está em jogo ali naquela experiência que a missionária citou? O testemunho de Cristo num país islâmico que não tem Bíblia, que existe perseguição, que você pode ser morto por pregar o Evangelho ou por portar uma Bíblia. Uma dificuldade tremenda para você pregar o Evangelho. Deus pode se revelar como se revelou ali? Pode. É um caso específico. É um caso extraordinário. A situação pede um agir sobrenatural de Deus. Naquele caso e no caso de Paulo. Que gravata que eu vou usar no culto que vem? Isso eu posso decidir. Até mesmo que texto eu vou usar no culto que vem, eu orando e buscando a Deus, de repente o Senhor, o Espírito Santo que habita dentro de mim, me direciona e eu decidi em algum tempo a pregar Gálatas. Estou fazendo. Então, assim, nesse caso, para a gente já seguir o texto, para não fugir da revelação que Paulo teve de Deus, ele não diz o que é, mas o importante é que ele está querendo dizer aqui o quê? Ele foi para Jerusalém não pela sua própria vontade ou porque teve um estalo, não. O Senhor, de alguma forma, o mandou fazer isso e ele foi. E tinha um motivo muito sério, que a gente vai ver. Seguindo o texto, ele fala que ele apresentou, o Evangelho ali aos irmãos. Meu Deus, aqui. E chegando... Espera aí, onde eu estou? Está aqui. Verso 4... verso 2. E subi por uma revelação, ele expôs o evangelho que prego entre os gentios. Paulo ele foi ali expor o evangelho. Quando Paulo ele vai lá encontrar com aqueles irmãos, ele não vai pedir permissão para pregar o que pregava, ele está expondo. Eu prego isso, tá ok, Pedro? Eu prego isso, tá ok, Tiago? Eu prego isso, tá ok, João? É apresentar, no sentido de comunicar ou relatar. Ele não está indo lá pedir permissão. E ele ainda continua no verso 4, particularmente as que estavam em estima, ou na versão que eu usei aqui, em particular aos que pareciam de maior influência. Quem que são esses de maior influência? São os líderes da igreja. O que acontecia? Aqueles irmãos que subiam até a Galácia, eles falavam, olha, Paulo... ele não é um Pedro, olha, Paulo, ele não é um Tiago, ele não viu Jesus, ele não foi testemunha da crucificação, ele não está lá em Jerusalém. E eles falavam, olha, os discípulos de Jerusalém são mais importantes ou têm mais influência do que Paulo. E Paulo ele está usando aqui de uma maneira até meio sarcástica, olha, eu fui lá falar em particular aos que pareciam de maior influência. Ele está usando uma frase que os missionários do mal, digamos assim, usavam para os Gálatas. Paulo não tem tanta influência assim, Paulo não é tão importante. Quem é tão importante é Pedro, Tiago e João. E ele usa isso. E aqui, até vou citar Augusto Nicodemos Lopes de novo, nós vimos a irmãzinha aqui, a Cris, falando sobre estratégia. Eu vou usar a palavra planejamento, e é a palavra que Augusto Nicodemos Lopes usa. Paulo, o Espírito Santo fala, ou se revela de alguma forma para ele, vai para Jerusalém. E Paulo, ele pensa, eu preciso chegar lá, vai ter um monte de gente, com quem que eu tenho que falar? Pedro, Tiago e João. Eu tenho que chegar a esses que o pessoal me compara a eles e conversar com eles, e expor para eles. Ou seja, Paulo não chegou lá atabalhadamente, chegando, pessoal, cheguei, vamos fazer uma assembleia aqui, quero falar com todo mundo. Não, primeiro ele vai para Pedro, Tiago e João, a esses que pareciam de maior influência. Ele, particularmente, não tinha nada contra esses irmãos. Pelo contrário, a gente vai ver em outras cartas que ele os admira e os respeita. Ele mesmo se considera como um aborto, nascido fora de tempo. Porém, ele tem que, e ele ainda fala, olha, eu vou fazer isso, procurar os líderes primeiro, para não perder, ou para pôr em evidência que eu não estava correndo
ou não havia correndo em vão. Dependendo da estratégia com que Paulo chegasse lá, podia dar tudo errado. Se ele fosse discutir com todo mundo, ele ia se atrapalhar todo, ia pôr tudo a perder. Por isso que ele fala aqui, para pôr em evidência que eu não estava correndo ou não havia corrido em vão. Se enquanto Paulo estivesse pregando o evangelho da justificação pela fé, sem as obras da lei, os demais apóstolos concordassem com ele em essência, porém fossem brandos em sua atitude em relação àqueles que se punham em dúvida e exatidão das suas convicções da pregação de Paulo, a causa da obra estaria perdida. Ou seja, o que estava ocorrendo aqui, meus irmãos, é que Paulo estava pregando para os gentios. Nós somos gentios. Se nós vivêssemos naquela época, nós também seríamos gentios. E aqueles homens que subiam de Jerusalém estavam falando, olha, não basta apenas crer em Jesus, não basta apenas ter fé, você precisa fazer algo mais. E aqui revela para a gente o quê? Aquela velha necessidade que a gente tem de sempre meter a mão ou meter o nariz aonde a gente não é chamado. Ou seja, Deus em Cristo Jesus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. A obra de Cristo é consolidada, é feita, é definitiva. A salvação que Cristo propõe para você nessa noite é algo completo, no sentido do que eu não preciso fazer nada para completar ou para ajudar a Cristo. Para que eu seja salvo, é a questão da fé, que inclusive vem dele mesmo. Ou seja, o pastor Marcos, acho que foi essa semana que ele usou a palavra monergista, né? No sentido de que a salvação em Cristo é somente através da força dele. Eu não posso ajudá-lo, eu não preciso ajudá-lo, eu não devo ajudá-lo. Por que eu estou falando isso? Aqueles irmãos que estavam entrando na igreja estavam falando, olha, só Jesus não basta, você tem que dar uma forcinha, você tem que dar um apoio. Como que você faz isso? Guarde a lei, se circuncide, não coma carne de porco. E hoje, muitas vezes, a gente faz isso, a gente quer dar uma forcinha. Será que eu sou salvo mesmo? Eu acho que eu não sou não. Aí o que você faz? Preciso orar mais. Não que orar seja errado, tá bom? Mas você está orando muitas vezes pelo motivo errado. Não porque você quer uma maior comunhão com Deus, mas porque você acha que você não se sente bem, você acha que não é salvo, aí preciso orar mais, preciso ler mais a Bíblia, preciso fazer mais obras, preciso ajudar Deus para me sentir bem, para me sentir salvo. E Augusto, tá bom, hein? Augusto Nicodemos Lopes, essa eu nem anotei aqui. Ele fala que quando o maior testemunho de que o crente é salvo é quando ele se sente incomodado quanto à sua salvação. Não em questão da dúvida, ou seja, ele se sente fraco, ele se sente afligido, porque ele sabe que ele não é nada. E ele precisa de um Deus poderoso e tremendo como é o Deus do Evangelho. Então, meus irmãos, nessa primeira parte, a gente vê o que? Paulo, ele vai defender o Evangelho. E a primeira conversa que eles têm é com Pedro, Tiago e João, ou Cefas, Tiago e João. É uma reunião em particular. No segundo momento, que é o próximo slide, vai do verso 3 a 5, onde ele começa falando de Tito. Mais uma vez Tito aparece. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. O que acontece aqui? Ele leva Tito. Possivelmente, muitos daqueles irmãos que defendiam esse outro evangelho, que você precisava ajudar, que você precisava fazer alguma coisa, que você precisava dar dinheiro, que você precisava vender as coisas, que você precisava fazer alguma coisa, estavam ali. Aí essa reunião já foi mais aberta. Não apenas com os líderes da igreja, foi mais aberta. E esses irmãos talvez tivessem tentado falar, esse aí é um incircunciso, ele precisa se circuncidar. E Paulo foi duro, no sentido de não deixá-lo se circuncidar. E isto surgiu, e aí começa, por causa dos falsos irmãos que haviam se filtrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir a escravidão. No texto que vocês estão vendo, eu estou tentando seguir tudo que está em vermelho eu estou tentando explicar, tá bom? Só para ficar mais claro. Ou seja, nessa reunião,
Paulo ele fala para os Gálatas, olha, nessa reunião que eu estava, sugeriram que Tito fosse circuncidado. Tito era grego, ele era um gentil, ele não tinha nada a ver com judeu. Eu não deixei se circuncidar. Obrigar a submeter-se à circuncisão. Tito foi levado por Paulo, a gente já falou um pouquinho, como exemplo de que é possível um gentil ser salvo sem ser circuncidado. E como um testemunho daquilo que Deus estava fazendo na vida dos gentios. Agora vai entrar um outro ponto. Estou falando em circuncisão, incircunciso. Os irmãos sabem o que é circuncisão? O Rafael é o único que balançou a cabeça, então eu vou explicar. Depois, se tiver, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Circuncisão, meus irmãos, é um ato feito no órgão genital masculino. Imagina um bebezinho, todo mundo já trocou bebezinho, tá bom? Então vamos pegar um bebezinho. Ali na pontinha do pênis dele, né, tem aquela pele que muitas vezes até parece um biquinho de chaleira, né? É literalmente cortar aquilo. Isso é circuncisão, tá bom? A risada quer dizer que vocês entenderam, então tá bom. Eu estava pensando em trazer um desenho, tem um cartunista cristão chamado Marcos Nath, ele fez isso, um desenho, né, explicativo, bonitinho, nada do, né? Mas eu falei, não, melhor eu tentar explicar, deixar a imaginação dos irmãos aí. Isso é circuncisão. E no povo de Deus, no povo de Israel, no Antigo Testamento, isso era um sinal de aliança entre Deus e o povo de Israel. Isso foi instituído lá em Levíticos 12. Abraão, antes mesmo da lei, já fazia isso. Muitos povos ao redor de Israel, lá nos primórdios, faziam isso. O que acontece? A circuncisão, como não beber, não comer carne de porco, e guardar o sábado, e festas, né, da lua, essas coisas todas, eram coisas relacionadas a essa aliança com Deus e que foram especificadas na lei lá de Moisés, posteriormente. Com o tempo, para vocês verem, isso deixou de apenas ter aspecto religioso e passou até mesmo a ser como uma questão de identidade nacional. Se você pega 2 séculos antes de Cristo, você vai ver um cara chamado Antíoco Epifânio, que ele tenta helenizar toda a Palestina. O que ele faz? Tem casos em que ele pegou uma família e falou, vocês vão negar o seu Deus agora. E o que seria esse negar seu Deus? Colocou lá um monte de bife de carne de porco e queria que eles comessem. E eles não comeram. E ele foi matando a mãe, o irmão, come a carne. Não, foi matando. Antíoco Epifânio foi aquele que sacrificou um porco no templo de Jerusalém, lá no altar. Então, o que os judaizantes queriam? Que os gentios se circuncidassem, dependente da idade. Um detalhe, a circuncisão era feita no 8º dia, era feita em crianças. Mas os judaizantes queriam que qualquer um se circuncidasse, seguindo o quê? A lei. O que está em jogo aqui? Jesus Cristo, ele aboliu a lei no sentido de tê-la cumprido totalmente, integralmente. Na verdade, ele fala, olha, vocês precisam serem circuncidados no coração agora. Aquela velha circuncisão, digamos que não vale mais. Vocês precisam agora, o que vale, digamos, não sei se é bem o termo, é o que está agora diante do nosso coração. E aqui, o grande problema estava acontecendo isso. Em 1 Coríntios 7, 18 a 20, Paulo ele defende, olha, que cada um permaneça na vocação que você foi chamado. Ou seja, se você foi um judeu que lá quando criança foi circuncidado, sirva ao Senhor a si mesmo. Essa circuncisão não tem valor nenhum para a sua fé. É uma coisa mais de identidade nacional do que propriamente de salvação. Se você veio a Cristo e não é circuncidado, não foi circuncidado, não é agora que você vai se circuncidar. Por quê? Você não obedece mais à lei. A lei agora é outra, é a lei de Cristo, é a lei do Espírito. Então, tinha toda essa questão
de que os judaizantes queriam que os gentios se circuncidassem. Tem casos, por exemplo, Timóteo foi circuncidado, mas Timóteo tem uma questão aí. A mãe dele era judia, né? Então, para o judeu, ele era um judeu. E ele se circuncidou não porque ele achou necessário para a salvação da fé. Paulo pediu que ele fizesse isso. Mas foi, digamos, usando as palavras da missionária aqui ontem, uma estratégia para se achegar mais aos irmãos. Percebam que Paulo ele chama esses judaizantes de falsos irmãos. Porque eles chegam, eles entram no meio da igreja, eles se infiltram no meio da igreja e começam a especular o que está acontecendo. Eles começam ali eles são como espiões militares. Percebam que o termo eles se infiltram como espiões. Eles entram, eles espreitam para ver a liberdade dos irmãos. É a mesma coisa como se, sei lá, alguém entrasse aqui e começasse a olhar, e começasse a perguntar, e do nada e tal. É o que os irmãos estavam fazendo lá, esses falsos irmãos. E o termo infiltrados e espreitar dá bem essa sugestão de uma coisa maldosa, de uma coisa tipo na surdina, sorrateiramente. Eles não querem se revelar, eles querem saber o que está acontecendo, como que os discípulos, os crentes evangelizados por Paulo vivem. A gente citou Atos 15, e olha só, Atos 15:1, alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. Ou seja, a ideia daqueles irmãos era infiltrar, espreitar, convencer os gálatas a ser reduzidos à escravidão. E percebam, servir à lei era ser reduzido à escravidão. Em Cristo há liberdade. Não há liberdade fora Cristo. Para Paulo, você voltar a se circuncidar era ser reduzido à escravidão. Verso 10 e 11 de Gálatas 15. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Ou seja, a salvação é pela graça. Não é pela graça e mais circuncisão, e mais isso, e mais aquilo. E ele fala no final: não nos submetemos. Ou seja, aqueles irmãos tentaram forçar uma barra e Paulo não se submeteu. Se Paulo se submetesse, o que aconteceria? Não haveria cristianismo. O que haveria seria algo muito parecido, seria um ramo do judaísmo, um adventismo do sétimo dia com circuncisão. Isso que haveria. Não haveria pregação pela fé, não haveria salvação pela fé. Não, nossa pregação seria: você precisa crer em Jesus e fazer. É a salvação pela obra. E nós não cremos nisso. A Bíblia não aponta para isso. E o último ponto. A partir do verso 6, Paulo ele expõe aquilo que ele prega. Ele para Tiago, Pedro e João. Tem um embate com aqueles falsos irmãos ao redor. Paulo não abre mão, ele não se submete. Ele é inflexível. E agora, do verso 6 a 10, a gente vê que ele cita ali: falei para aqueles que pareciam ser alguma coisa, né? Deus não, quando ele fala esse texto, Deus não aceita a aparência de homens, a gente muitas vezes dá uma torcida, né? A gente joga as nossas interpretações. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Olha, aqueles discípulos, eles viram o Senhor, eles estiveram com o Senhor, eles caminharam com o Senhor. Mas o que está em questão aqui é muito mais importante. Não está em questão que se eu andei com o Senhor ou não, se eu vi o Senhor ou não, é muito mais importante. O fato deles terem visto o Senhor agora não quer dizer muita coisa. O que nos iguala ou nos diferencia é a pureza do evangelho que a gente prega. E ele fala: olha, eu falei com eles, eles não me acrescentaram nada. Ou seja,
Paulo, ele não... E aqui tem uma ideia para a gente. Muitas vezes a gente vai apresentar o evangelho, vai falar de Jesus para as pessoas, a gente dá uma floreada, né? A gente dá uma enfeitada, dá uma amolecida. A gente acaba caindo naquilo que os judaizantes acusavam Paulo, né? Paulo não fazia isso, mas muitas vezes a gente tem tentado fazer. A gente acaba assim, né? Dando uma floreada, tentando alargar o caminho estreito. E não é isso. Percebam que os apóstolos não acrescentaram um ponto, uma vírgula àquilo que Paulo lhes havia dito. Ou seja, Paulo pregava um evangelho divinamente inspirado. E os apóstolos reconheceram isso. Ou seja, nesse ponto, Paulo foi inflexível. Ele ainda ali, ele expõe, né, e tem um momento que ele fala assim, pelo contrário, eles endossaram o que eu falei. Pedro é para aqueles que são da circuncisão, ou seja, para os judeus, e eu sou para os incircuncisos, ou para os gentios. E acabou saindo eles acabaram acertando uma divisão aí. Tiago, ele era o líder da igreja de Jerusalém. Pedro e João pregavam também para um pessoal mais judeu. Paulo e Barnabé foram para os gentios, pregando a mesma mensagem. Percebam isso. A gente está indo para os finalmente aqui. Tem aquela questão de que tem a expressão que eram reputados como coluna, né? Ou seja, na antiguidade a coluna era conhecida como uma figura de pessoas especialmente importantes e experimentadas. Os judaizantes consideravam Pedro, Tiago e João as colunas da igreja. E aqui, talvez, mais uma coisa bem sutil para a gente. Esses judaizantes, muitas vezes, talvez estivessem quase que meio que idolatrando os apóstolos. A ponto de usá-los. Você não é igual a eles. Nós somos de Pedro, Tiago e João. A mensagem de Paulo é fraca. E Paulo ele fala, a esses que eram reputados como colunas, nesse sentido. Eles eram importantes, mas aqui ele acaba com qualquer possibilidade de divinizá-los. E muitas vezes a gente aqui, até mesmo reformados, né? Muitas vezes a gente tem aqueles irmãos do YouTube que pregam que são uma beleza, e pregam mesmo. A gente aprende muito com eles, eu aprendo muito com eles. Mas a gente tem que tomar cuidado de muitas vezes, eles são homens e pecadores como a gente, tá bom? Carecem da glória de Deus igual a gente. E para finalizar, eles terminaram a reunião, o que acontece? Os discípulos estendem a mão direita para Paulo. Se você já assistiu algum filme em que tem clero no meio, geralmente o bispo, o arcebispo, ele faz assim, né? Como autoridade, não estou desmunhecando não. Como autoridade, né? Aquela coisa, beija a minha mão. Os apóstolos não. Toca aí, Paulo. Você é um dos nossos. Estamos juntos. E Paulo, ele sai dali com um cumprimento, um belo aperto de mão dos apóstolos. Lutero, ele comenta sobre isso. É como se Paulo tivesse dito que até mesmo os colunas reconhecidos estavam dispostos a manter comunhão com ele. Ali, Paulo sela definitivamente a comunhão com os apóstolos. A única recomendação que fizeram é que Paulo se lembrasse dos pobres, uma coisa que ele já fazia. Aplicação, conclusão, a gente vê Paulo como um incansável defensor na fé. Paulo, ele teve os desafios dele naquela época, nós temos os nossos hoje. Paulo, se ele precisava se fazer de judeu para estar com os judeus, ele fazia. Eu sou circuncidado, eu sou fariseu, ok. Mas ele não corrompia o evangelho. Na hora de pregar o evangelho, ele pregava. A gente tem aquele caso no Areópago, em que Paulo ele vai pregando e o pessoal vai, prestando atenção. E quando ele fala em ressurreição, o pessoal começa a sair. Por quê? Eles não criam na ressurreição. Mas nem por isso Paulo deixou de falar em ressurreição. Como eu não deixei de falar em circuncisão e revelação aqui. Mas vamos lá. Precisamos, assim como Paulo, pregar o evangelho, mas sermos inflexíveis no sentido de quê? Do evangelho que pregamos. Não adulterá-lo para ganhar pessoas. Podemos estar levando pessoas para o inferno em vez de levá-las para o céu. Uma segunda questão, a autoridade do evangelho.
Sobre a autoridade de Deus, o evangelho de Paulo é independente, isto é, capaz de manter-se firme diante de amigos e inimigos. E vocês percebem que é isso que acontece. A mensagem que ele prega está sendo bombardeada pelos judaizantes. Eles perdem. O evangelho que ele prega vence. Diante dos amigos, ele ganha um reconhecimento. Os apóstolos, Pedro, Tiago e João. O verdadeiro evangelho, ele pode vencer todos os argumentos de seus inimigos e é defendido com entusiasmo pelos seus amigos. Não floreemos o evangelho. Não corrompamos o evangelho. Pregue o verdadeiro, puro e simples evangelho. Não é aquela coisa que talvez você tenha ouvido, não é a gente que convence a pessoa. É o Espírito de Deus, mediante a palavra de Deus. Então pregue, que seja o feijão com arroz, mas pregue o verdadeiro evangelho, sem floreamento. O floreamento que eu falo é você ficar inventando moda, ficar colocando penduricalho no evangelho. Terceiro ponto, a suficiência do evangelho. Um só evangelho é suficiente para todas as épocas e climas. Se você perceber, o evangelho, assim, é meio complicado até falar isso no nosso país, né? Que tem tanta coisa, tanta besteira sendo pregada do púlpito, mas assim, o verdadeiro evangelho que era pregado no primeiro século, em suma, deve ser o mesmo evangelho pregado hoje. Com toda a tecnologia de hoje, com todas as comunicações, com tudo. Deus honra quando pregamos o evangelho, a verdadeira palavra. A palavra de Deus não precisa ser defendida, ela se defende por si só. Basta que falemos. E aqui está um desafio para a gente. Confie que pregar o evangelho é suficiente. Não acrescente mais nada. Uma coisa legal no ponto 4 é a harmonia do evangelho. Não é a harmonia do samba lá, tá bom? É a harmonia dos evangelhos. Por quê? Percebam que Paulo ficou 14 anos pregando. E de repente o Espírito de Deus fala, olha, vai para Jerusalém. E ele chega lá e ele conversa com os colunas da igreja, com os mais importantes da igreja, que eram considerados, né? E eles pregam o mesmo evangelho. Muitas vezes a gente cai no erro de pensar que a Bíblia é um conjunto de 66 livros, um nada a ver com o outro. Mas tem. A Bíblia é um livro harmonioso, da primeira, desde o alfa até o ômega, desde a primeira até a última palavra. E a gente vê o Espírito Santo atuando na história de forma a levar esses 4 homens a entrarem em comunhão e confrontarem-se, exporem entre si as suas mensagens e verem que ela era a mesma. O que era diferente era o público-alvo, mas a mensagem era a mesma. E o quinto e último ponto, a prática do evangelho. Paulo, ele é um profundo pensador de todos os... Tirando Jesus no Novo Testamento, tirando Jesus, ele é aquele que, né, ele escreveu tantas cartas. Um detalhe, né, ali no Concílio de Jerusalém, Pedro, Tiago, João e Paulo, eles escreveram 21 cartas do Novo Testamento. A maioria esmagadora dos textos do Novo Testamento são desses 4 homens. E percebam que a única recomendação que aqueles homens dão para Paulo, olha, ajude os pobres. E Paulo fazia, e ele fala, nisso eu me esforçava. Perceba que Paulo ele era um pensador, ele era um teólogo, ele era um homem de Deus, mas apesar disso, dele escrever, dele produzir literatura, tem coisas tremendas que ele escreveu e produziu, desafios tremendos que ele enfrentou, ele ainda, sim, ele vivia, a mensagem que ele pregava, ele vivia na prática. Ou seja, ele demonstrava através dos atos aquilo que ele pregava. Então, Paulo nos dá essa questão de que o evangelho verdadeiro produz obras, a fé verdadeira produz obras. Obras de misericórdia. E Paulo aqui, se você for ver pelas cartas todas dele, ele vira e mexe, está colhendo, pegando coletas para levar para Jerusalém, que naquela época passavam um grande problema, uma grande dificuldade, uma grande fome. Ou seja, é o nosso desafio, além de pregarmos o verdadeiro evangelho, vivermos esse evangelho, fazendo com que o nosso evangelho alcance por palavras e por atos aqueles que não são tão privilegiados, aqueles que não têm tanta riqueza,
aqueles que têm dificuldades. Meus irmãos, assim, de maneira bem rápida, a gente terminou aqui o capítulo 2, do verso 1 ao 10. Mês que vem a gente volta aí a partir do capítulo 11, do verso 11 do capítulo 2. Tá bom, meus irmãos? Deus os abençoe. Oi, nós vamos voltar, então, começar a partir do capítulo do verso 1. Para finalizar, né, pastor? Nem para começar a pregar de novo. Então, eu peço que você, por favor, abaixe sua cabeça. Nós vamos orar agora. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra que foi pregada. Nós te louvamos pela tua palavra que foi compartilhada aqui com os meus irmãos. E é o desejo, Senhor, que possamos vivenciar um verdadeiro evangelho, não só hoje, mas durante a semana. É o desejo que nós possamos viver pela fé no Senhor Jesus Cristo revelado nas Escrituras. É o desejo, ó Pai, que, seguindo a tua vontade ali, eu volto a orar pela vida do irmão do Emanuel. Nós também oramos ali pelo Gustavo, que está um pouco adoentado. Na tarde de hoje ficou um pouco doente também. Ou seja, que todos aqueles, ó Pai, que aqui tenham suas dificuldades, quer emocionais, quer físicas, quer financeiras, todos aqueles, ó Pai, que estão sendo de alguma forma incomodados, perdendo o sono, tendo dificuldades para dormir devido a problemas, nós te pedimos, entra com providência, Pai. Nós te pedimos, revela-se, ó Deus, um Deus forte, um Deus poderoso na vida desses meus irmãos, de forma que a fé deles sejam alimentadas e voltadas para o Senhor. Que, ó Deus amado, eles se sintam abraçados, que eles se sintam aconchegados pelo Senhor. Que eles não se sintam desamparados e nem sozinhos pela caminhada durante os próximos dias. Que o Senhor seja, Pai amado, vitorioso cada vez mais na vida deles. E que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.